Olá pessoal, bem-vindos à 7ª aula do Sistema Endócrino. Eu sou a professora Maíra Vale da Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos falar sobre o controle endócrino do metabolismo, que vai envolver diversos hormônios, Diversos hormônios que regulam a homeostase energética. Eu confesso que essa aula talvez seja um pouco mais longa, porque ela envolve muitos hormônios e também porque eu vou acabar puxando a sardinha para o meu lado, já que essa é a minha área de formação na pós-graduação. Eu fiz mestrado e doutorado com as células beta do pâncreas, então eu espero que vocês gostem. Nessa aula, então, quais as perguntas que ao final dela a gente deve ser capaz de responder, Então, a pergunta, o que é o metabolismo e o metabolismo basal? Só um adendo, as coisas não são separadas, Então, nessa aula a gente vai ver muita coisa de bioquímica, porque os hormônios controlam as vias metabólicas. Então, não se assustem se eu estiver falando coisas aqui que vocês já viram na aula de bioquímica, é importante que vocês relembrem. Quais são as nossas fontes de energia e as fontes de reserva, de energia? Quais são os fluxos metabólicos no estado de jejum e no estado alimentado? Como esse fluxo é regulado? Quais hormônios participam da regulação da glicemia? Quais hormônios são produzidos pelo pâncreas endócrino? Qual a importância da regulação da razão insulina-glucagon? Qual o papel da insulina? Como se dá a sua síntese e a secreção? Quais são as ações hipoglicemiantes do glucagon, das catecolaminas, do GH e do cortisol? Qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e tipo 2? E o que é e quais são os sintomas da doença de Cushing? Então, mais uma aula está começando, fica aí que já já a gente começa. O uso da insulina como substância farmacológica. A diabetes, durante toda a antiguidade, apesar dela ter sido conhecida, desde os papiros indianos, enfim, de antes de Cristo, ela era uma doença muito cruel, porque era praticamente uma sentença de morte, A pessoa ia definhando até morrer. E isso ocorreu até 1922, quando então foi-se utilizado pela primeira vez a insulina para tratar pessoas diabéticas. Foram pesquisadores e médicos da Universidade de Toronto que conseguiram não só isolar a insulina, quanto fazer extratos macerados de órgãos, Até então a gente não conseguia sintetizar, então se utilizava de alguns animais, como suínos, que inclusive hoje a gente sabe que é muito parecido, tem uma diferença só da insulina suína para a insulina humana. E daí essa história é super bonita, porque esse rapazinho aqui em cima foi a primeira pessoa a ser tratada com a insulina. Então aqui à esquerda a gente vê ele no colo da mãe, definhando, já bem próximo da morte, e aqui a gente vê depois que ele recebeu o tratamento com insulina, e essa pessoa ela sobreviveu na verdade até a idade adulta, para ver como esse tratamento funcionou. Aqui à direita a gente vê a insulina, e observe que está Universidade de Toronto, porque essa foi uma conquista científica da Universidade de Toronto. Então, aqui tem outra criança, olha como a menina estava parecendo que tinha saído, de um campo de concentração, enfim, de uma guerra, alguma coisa que provocasse extrema inanição. E aqui, à direita, a gente vê ela já com uma cara bastante saudável 4 meses depois. Então, a história aqui, a enfermeira está carregando uma criança já em coma diabético, porque as pessoas com diabetes não tratado, com o passar do tempo, elas acabam entrando em coma por conta da acidose diabética. E aí, numa sala cheia de crianças em coma, eles começaram a injetar insulina. E aí, quando eles chegaram nos últimos pacientes, os primeiros estavam acordando do coma, literalmente saindo da beira da morte de volta à vida. Então, você imagina a felicidade dos pais e o quanto isso foi revolucionário na época. Ainda assim, muitas pessoas morreram com diabetes porque o tratamento era extremamente caro e complicado, mas hoje a insulina já barateou muito, a gente consegue
tem técnicas, né, de bioengenharia para a produção de insulina humana em massa, existem modificações da molécula de insulina, enfim, várias estratégias farmacológicas que permitem com que a insulina seja muito efetiva para tratar os diabéticos do tipo 1. Então eu começo contando essa história bonita, né, enfim, da ciência e da insulina. Então essa aula, ela vai abordar o metabolismo, mais especificamente o metabolismo energético, porque o metabolismo, na verdade, é a soma de todos os processos químicos que estão envolvidos na produção de energia a partir de fontes endógenas e exógenas, a gente vai focar bastante nisso, sintetizar e degradar componentes tissulares, né, ou seja, de tecido, estruturais e funcionais, e eliminar os produtos dos resíduos resultantes. Então, digamos que o nosso foco hoje é a produção de energia, porque na verdade os hormônios conseguem regular esse processo. Então o metabolismo ele vai envolver as reações bioquímicas que extraem energia dos nutrientes, né? A gente vai relembrar um pouco isso da aula de bioquímica, que eu sei que vocês adoram. Usam energia para o trabalho, a gente vai falar que tipo de trabalho é esse, e armazenam o excesso de energia para ser utilizado posteriormente. É importante a gente lembrar também do conceito de rotas anabólicas e rotas catabólicas. Lembrem-se que as rotas anabólicas são aquelas que sintetizam moléculas grandes a partir das pequenas. Então, quando a gente fala que o organismo está numa rota anabólica, né, ele está estimulando o estoque de alguma coisa. Enquanto que a rota catabólica, ele está estimulando a quebra. Então, é a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, no geral, para obter energia, né, no caso dessa aula. Então, é importante a gente ter em mente esses conceitos que a gente vai falar bastante durante a aula. E aí, quando eu falo lá do trabalho, né, que tipo de trabalho que é? Porque energia a gente pensa para jogar bola, é para correr, é para trabalhar, né, literalmente. Mas aí eu pergunto para vocês, quando a gente está descansando na rede, de boa, igual esse rapazinho aí, a gente está gastando energia? Na verdade, a gente está. Porque isso é chamado de metabolismo basal, que na verdade é o trabalho das nossas células. Por mais que a gente não esteja trabalhando, o nosso corpo está trabalhando, o sangue está circulando, a urina está sendo formada, a digestão está sendo feita, enfim, né? Então, lembre que a homeostase está acontecendo o tempo todo e envolve um monte de sistemas, né? Então, o metabolismo basal é a energia mínima, as calorias mínimas necessárias para manter as funções vitais do organismo em repouso. Metade disso é para produção de calor, porque para manter a temperatura do nosso corpo a 36 graus, isso gasta energia pra caramba. E metade é trabalho. Aí você fala, professor, mas que trabalho, né? Exatamente, é o trabalho, né, de cavar, de capinar. Não, né? Isso daí é um trabalho a mais. É o trabalho mecânico das células, né? Lembra que existe citoesqueleto, que as moléculas se movem. É o trabalho de geração e condução do sinal lá nos neurônios, dessas reações químicas que gastam ATP e ATP é energia, do transporte de membranas. Lembra também que muitas moléculas não entram na célula e demandam energia para entrar ou sair, e a desintoxicação por degradação. Então, até a eliminação de resíduos também gasta energia. Então, mesmo quando a gente está paradinho dormindo, a gente está gastando energia. Então, em estimativas médias do gasto energético em adultos, né, esse rapazinho lá na rede de boa, ele está gastando em média 1,1 quilocalorias por minuto. Lembrando que, no geral, o ganho de energia, a gente fala em quilocalorias, né, que é o que a gente vê nos pacotes de biscoito, enfim, nas informações nutricionais, né. Se eu estou estudando, isso já sobe para 1,8, que é uma coisa bem paradona, né, mas olha como já sobe. Se eu tô caminhando de boa com o meu cachorrinho, o Joaquim tá no meu colo, daqui a pouco a gente vai passear, né, filho? Por exemplo, a 4 km por hora, né, na verdade eu acho que nem é tão devagar assim, eu já subo para 4,3 quilocalorias por minuto. Se eu estiver correndo de bicicleta a 21 km por hora, 11,1, aumentou praticamente 10 vezes a taxa metabólica basal, né? E aí é esse trabalho que a gente costuma pensar. Nadar, 10,9. E óbvio, as nossas atitudes cotidianas, né, limpar a casa, ou um trabalhador
rural, por exemplo, também vão ter um gasto energético aumentado, né? Mas óbvio que correr de bicicleta ou nadar são atividades que gastam mais esforço físico, né? E aí, como que a gente obtém essa energia? Essa energia não vem da cartola do mágico, né? Não é igual o coelho que sai de repente da cartola do mágico. Ela tem que vir de algum lugar. Então, vamos ver de onde ela vem. Então, como a gente já viu lá nas aulas do sistema digestório, a energia, na verdade, é Nescau, a energia que dá gosto, mentira, não vem do Nescau, vem dos carboidratos que estão presentes lá no Nescau. Não só dos carboidratos, como da proteína do leite e da gordura que está presente nessa mistura também. Então, são basicamente 3 macronutrientes que fornecem pra gente a energia, que são os carboidratos, que, assim, na verdade, gente, todos os alimentos, é difícil falar assim, isso aqui, a não ser que você pegue o açúcar puro para comer, né, é muito raro que um alimento seja feito de um desses macronutrientes só, que a gente tem uma mistura, mas sempre um nutriente ou outro vai sobressair. Então, por exemplo, pães, bolo, macarrão, o que sobressai é o carboidrato. Assim como nos queijos, o que sobressai é a proteína, nos queijos e carnes, né? Tem alguns legumes que também, na verdade, legumes não, grãos, que sobressaem também em termos de proteína, como o feijão ou as lentilhas, né? E as gorduras, que tem os azeites, então tem o azeite de oliva, tem o óleo de coco e a própria manteiga, que é praticamente só gordura. Então, gordura do leite, né? Então, esses alimentos são os que fornecem pra gente energia. Então, a gente ingere esses alimentos, digere e absorve, excreta os restos. Esse alimento, após ser absorvido, ele vai ser transformado em energia, né? Que para a célula é a molécula de ATP. Então, o ATP que a gente produziu, parte vai ser usado para a produção, né, para subsidiar aqueles gastos que a gente viu, né, do metabolismo basal e do que a gente faz no dia a dia, e mais parte, né, o que sobra, vai ser armazenado em triglicerídeos e glicogênio, que é como se são moléculas que são reservas de energia para períodos de escassez. É muito interessante, né, que a gente passou milhões de anos na escassez, com os grupos humanos passando fome, comendo hoje, não sabendo se ia comer amanhã. Então, evolutivamente, a gente tende a guardar energia, né, na forma de gordura, e hoje, com o excesso, com a abundância de alimento que a gente foi para o contrário, né? Isso virou praticamente um problema, a reserva de tecido adiposo que a gente faz. Mas, enfim, é só um comentário, né? Então, essas fontes de energia, na verdade, elas vão ser quebradas, digeridas e absorvidas, e aí elas são quebradas em reações que envolvem oxidação e a produção do acetil-CoA, que entra no famoso ciclo de Krebs, que não se preocupem, eu não vou ficar falando dele aqui, aí vocês vão ter que dar aula de bioquímica para ver as minúcias do ciclo de Krebs, né? E aí você gera, então, o ATP e como subproduto o CO2, que a gente também falou lá na aula do sistema respiratório, né? Que, apesar de ser um subproduto, tem importância também no nosso corpo. Lembrando que grande parte disso vai acontecer lá na mitocôndria, né? Naquela organela, que, na verdade, há muitos anos atrás foi uma bactéria, né? Então, uma bactéria engolfada. Então, em relação às reservas corporais, né, lembrando que se o consumo for muito diferente do gasto, a gente começa a acumular, né, que é o problema que eu estava falando agora, né. Interessante notar, eu vou colocar aqui uma chargezinha, eu gosto muito dessa charge por causa desse comentário que eu ia falar com vocês, né. Vocês já pararam para pensar que até o século XIX ser gordo, ou ter muito tecido adiposo, era uma coisa chique. Era maravilhoso, né? Para você ver como o padrão de magreza, o padrão de beleza associado à magreza é uma coisa muito recente. Porque até o século XIX, bonito era quem podia comer, né? Então as mulheres ricas, elas ostentavam gordura. Eu fui uma vez à Rússia e lá tem um quadro bastante famoso, vou colocar aqui para vocês verem também, de uma mulher bonita e gorda, com uma mesa cheia de frutas tropicais, porque ela estava ostentando a riqueza dela, a gordura dela e aquelas frutas que eram muito raras lá na Rússia, que é um país frio, né? Então mostrava que ela tinha dinheiro. Assim como também
em períodos pré-históricos, se você olhar as estátuas dos deuses, todos são mulheres associadas com a fertilidade muito gordas. Né? Então, antigamente a gente tinha pessoas passando fome e cultuando corpos gordos. Hoje a gente tem pessoas se maltratando, né? Ou pessoas sendo julgadas pelo excesso de gordura com um padrão que é impossível ou muito raro de ser alcançado, porque assim, evolutivamente todo mundo tende né, a guardar a gordura no corpo e cultuando corpos que não são a realidade da maioria das pessoas, que é o das top models muito magras e que também sofrem muito, né, às vezes para manter aquele corpo, porque é muito raro alguém que tenha um biotipo daquele. Mas enfim, só um parêntese. Então, analisando aqui esse gráfico, aqui tem o nosso peso corporal e como ele se distribui. 65% é água e minerais, basicamente, né? E o resto, 0,6% de carboidratos. A gente tem 14% de proteínas e 20% de gordura, né? Basicamente, todo o nosso estoque energético aqui tá as reservas calóricas que a gente tem, né? Tá na forma de gordura. Por inúmeras razões. Uma das razões é que a gordura, 1 grama de gordura nos dá 9 quilocalorias. 1 grama de proteína ou de carboidrato nos dá 4 quilocalorias. Então é mais eficiente armazenar gordura. E a gordura, como ela é hidrofóbica, ela não tem água associada, né? Dizem que se a gente fosse esse 76% de calorias na forma de gordura que a gente armazena, se a gente transformasse em carboidratos, a gente teria que ser do tamanho de um elefante para poder armazenar isso, porque vem junto um monte de moléculas de água. Então, por isso que talvez evolutivamente a gente armazene mais gordura do que carboidratos. As proteínas, elas não são propriamente armazenadas como energia, mas elas podem ser utilizadas para produzir energia. E aí, o interessante é que só uma parte, observe aqui, ó, que a gente tem essa parte da proteína dividida em fixo e mobilizável. Fixo é tudo aquilo que não pode ser degradado. Por quê? Porque é literalmente a parede do nosso corpo. Lembrem-se que nosso corpo é feito de proteínas, em grande medida, né? Elas são as enzimas, elas regulam as funções do nosso corpo, elas são hormônios e elas têm funções primordiais, então elas não podem, né? Se chegar nesse ponto, na verdade, quando a gente vê aquela criança lá caquética, que já está à beira da morte, porque já chegou no alto consumo do próprio corpo, a ponto de atrapalhar a funcionalidade do corpo, né? E 1% só na forma de carboidrato. E a gente vai ver porque que esse 1% ele é importante. Ele é importante exatamente por causa disso aqui. A glicemia, que é a quantidade de glicose no nosso sangue, é um dos parâmetros muito regulados da homeostase. Por quê? Porque a gente tem tecidos que basicamente só utilizam glicose, não utilizam aquelas outras fontes de energia. Um desses tecidos é o cérebro, são os neurônios. O substrato energético preferencial deles é a glicose. Então, se eu fiquei o dia inteiro de jejum, o meu corpo tem que tirar a glicose de algum lugar para fornecer para o cérebro. Não só o cérebro, mas outros tecidos, como a medula renal e também aqui as hemácias, que estão aqui nessa imagem, também utilizam só a glicose. Então aqui o cérebro, cerca de 120 gramas de glicose por dia. As hemácias, 30 gramas. Isso dá 20% da nossa ingesta calórica. Então é bastante coisa, né? Então, se por um acaso essa pessoa não se alimentar, por inúmeras razões, né? O corpo tem que fornecer carboidratos. E daí de onde que ele vai tirar isso? Ele tira do nosso estoque. Inicialmente, durante as primeiras 24 horas, no caso de humanos, isso vai vir do glicogênio, que é onde é aquela reserva de carboidrato que a gente tem. O fígado é onde fica esse glicogênio. Ele vai armazenar de 75 a 100 gramas. Só que vocês vejam que isso não dá nem para o que o cérebro usa, né? Então, em um dia, isso está completamente acabado. Mas, como vocês podem ver, o músculo esquelético também tem até mais, 300 a 400 gramas de glicogênio. Porém, esse glicogênio não é liberado. Ele é do uso do próprio músculo, ele não é liberado para o uso dos outros tecidos. Ainda que falte, né, um pouco de glicose, o corpo tem que abrir mão, então, de uma outra saída,
Na verdade, tem que lançar a mão de uma outra saída, que é a gliconeogênese. E a gente vai ver o que é a gliconeogênese. Então, a gente tem alguns termos lá da bioquímica que é importante a gente ter em mente. Glicólise é a quebra da glicose para gerar ATP. Glicogenólise, tudo que tem lise, gente, é quebra, é catabolismo. Glicogenólise, quebra do glicogênio para fornecer glicose, lembra? Ou para o músculo esquelético ou para os tecidos, quando é no caso do fígado, né, do glicogênio hepático. Gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de coisas que não são carboidrato. Então, existem aminoácidos, alguns álcoois, ou álcoois, como o glicerol, que vem da quebra do triacilglicerol, ele é usado para gliconeogênese, ou o lactato, que vem do músculo, pode ser usado para gliconeogênese, enfim, né? A lipólise é a quebra da gordura, a quebra do tecido adiposo ou dos triacilgliceróis que estão lá dentro. E a lipogênese é a síntese de gordura. Então, o que os hormônios fazem, essas vias aqui vocês estudam lá na bioquímica, toda vez eu erro isso, mas enfim, essas vias a gente estuda na bioquímica, mas quem vai direcionar para um lado, né, para o anabolismo ou para o catabolismo, são os hormônios, em grande medida, né? Então, como os hormônios fazem isso, né? Eles fazem isso em grande medida atuando em cima das enzimas. Por quê? Porque as enzimas determinam a direção, digamos assim, de uma via metabólica, a direção da via metabólica que vai ser tomada. Então, por exemplo, eu tenho a enzima 1 que converte A de B e a enzima 2 que converte B de A. Então, o hormônio pode alterar isso, né, inibindo uma enzima ou ativando outra enzima, né, ou fazendo as duas coisas. Então, por exemplo, a síntese, a glicogênese, que é a síntese de glicogênio, vai depender do estímulo de uma enzima que vai pegar a glicose e transformar em glicogênio. Ao mesmo tempo, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, é a estimulação da enzima 2. Então, tem um hormônio que vai fazer isso aqui, estimula uma enzima e inibe a outra, e o outro hormônio o contrário. E aí, você vai ter diferentes resultados, né? Num você vai ter a síntese de glicogênio, e no outro você vai ter a síntese de glicose. Então, a gente já imagina que o glicogênio vai ser estimulado quando eu tenho excesso de substrato, eu tenho um excesso de glicose para o meu uso, e aí eu tenho tanto que eu armazeno. E a síntese líquida de glicose é no momento de escassez, no momento que eu estou em jejum, por exemplo, já há algum tempo, e estou precisando de glicose para fornecer para os meus tecidos, né? E aí, qual que é o mecanismo de controle do metabolismo? A gente tem alguns, né? A primeira é a disponibilidade do substrato da enzima, né? Eu só viro glicogênio se eu tiver glicose. Existem alguns que são ativadores e inibidores alostéricos, assim, a presença de outras substâncias, aí não hormonais, né, que vão alterar essa via também, alterar a atividade daquela enzima. E aí, por fim, a gente tem a modificação covalente de enzimas, que é, por exemplo, uma fosforilação, que você anexa, né, um fósforo na enzima e isso pode ativar ou desativar ela. Isso leva horas, enquanto os outros dois ali levam minutos. E por fim, de horas a dias, tem a síntese de novas moléculas enzimáticas, que são proteínas. Então lembra, onde que os hormônios vão atuar? Os hormônios vão atuar em horas ou horas a dias. A gente falou de hormônios que fazem modificação covalente de enzimas e alguns outros que têm essa ação genômica, né? Mas é engraçado, fazendo isso aqui, eu altero, por exemplo, a minha disponibilidade de substrato e aí eu também estou influenciando, né? Os hormônios, eles conseguem influenciar em todas essas etapas. Então, vamos agora entrar em quais hormônios estão envolvidos, então, com a regulação da glicemia. A insulina. E aí, veja que ela está separada, e do outro lado a gente tem uma escadinha. Por quê? Porque a insulina é o hormônio da fartura, o hormônio de quando eu tenho excesso de substrato. É o hormônio que é secretado após a gente se alimentar, né? Então, eu acabei de me alimentar, eu estou com excesso de nutrientes
a insulina é liberada. Esses outros hormônios, glucagon, catecolaminas, cortisol e GH, são liberados, na verdade, na escassez. E aí lembra aquilo que eu falei para vocês, né? Quanto mais hormônios eu tenho regulando alguma coisa, é porque aquela coisa é fundamental na minha sobrevivência. Porque a insulina, se eu vivo em abundância durante um tempo longo, beleza, né? Isso vai me dar abundância, assim, se eu tô comendo demais e tô secretando muito insulina, isso pode me gerar problemas, mas isso não me mata rápido. Agora, se eu tenho um jejum muito severo e eu não consigo produzir glicose, eu posso entrar em falência e morrer muito rapidamente. Por isso a gente tem esse tanto de hormônios que vão agir juntos e numa ordem hierárquica. Então o mais importante é o glucagon, depois catecolaminas, cortisol e GH, nessa ordem, para a regulação da minha glicemia. Então, começando pelo pâncreas endócrino, o pâncreas ele vai secretar 3 hormônios basicamente, a insulina, o glucagon e a somatostatina, né? Lembrem-se que ele fica unido aqui no duodeno e a gente vai ter o pâncreas que a gente chama de endócrino e exócrino. Então, hoje a gente está falando do endócrino, lá na aula do sistema digestório a gente falou do exócrino. Se você quiser acompanhar a aula, vai estar aqui em algum lugar sobre essa aula sobre o sistema digestório. O pâncreas endócrino, que é o que interessa a gente, ele na verdade, assim, ele se configura dentro do pâncreas como uma parte do tecido que é chamada de ilhotas de Langerhans, que são agregados de mais ou menos 2.000 células. E essas células ficam, né, aqui envoltas pelo sangue, porque lembra que o hormônio tem que ser jogado na corrente sanguínea. E a gente vai ter alguns tipos diferentes de célula, porque cada célula vai gerar um desses hormônios que a gente viu. E aí aqui, ó, aqui tem um desenho, né, e aqui seria uma foto mesmo, uma foto de um corte de pâncreas, né. Então, como eu comentei para vocês, a gente vai ter diferentes células. Essas células, elas têm um nome, né? Então, eu tenho a célula alfa, que a gente vê que está aqui mais na periferia, é ela que secreta o glucagon. Todos esses são hormônios proteicos, tá, gente? A célula beta, que é a mais abundante, que vai secretar a insulina, e a célula delta, que secreta somatostatina. Então, eu tenho, sei lá, cerca de 2.000 células em cada ilhota, mas não é uma ilhota por pâncreas, gente. São também centenas, milhares de ilhotas por pâncreas, só que elas estão distribuídas ao longo, misturadas ali com o tecido exócrino. Então, só para a gente lembrar que o pâncreas ele vai ter a parte exócrina, que secreta as enzimas digestivas, e essa endócrina, que são as ilhotas que a gente está falando, né, que tem essas células diferentes. Então, os ácidos pancreáticos é a glândula exócrina, as células beta dentro das ilhotas de Langerhans são a glândula endócrina, certo? E não é uma só, são inúmeras. Mas assim, pra vocês terem ideia, isso corresponde a 2% do pâncreas. 80% de parte exócrina e o resto é vaso sanguíneo, vaso linfático, enfim, nervos e outras estruturas que estão presentes ali. Então a insulina é essa molécula aqui, que é feita, na verdade, por duas cadeias polipeptídicas unidas por pontes de sulfeto. Então aqui está um enxofre, né? Tem 2 enxofres, a gente chama de sulfeto. E ela é produzida como pró-insulina, depois vira pró-insulina e por fim insulina. É secretada por exocitose, como a gente já falou na aula, né, inicial sobre os hormônios. E ela vai ser secretada a partir de qual estímulo? Como eu falei, como ela é o hormônio da abundância, ela vai ser secretada em resposta ao aumento dos nutrientes circulantes. Então, depois de um tempo que a gente ingeriu o alimento foi digerido, absorvido, ele cai na corrente sanguínea, e daí a gente vai ter a secreção de insulina em resposta a isso. Esses aqui são chamados secretagogos que estimulam a secreção de insulina. O principal deles é a glicose. Só que aí é aquela coisa, né?
Quando sobe a glicose, aumenta a secreção de insulina. A insulina vem, lembra do feedback negativo, diminui a glicose, porque ela estimula a captação, o metabolismo e o armazenamento da glicose, e daí ela faz um feedback negativo. Isso vai diminuir a secreção de insulina. Então, ao longo do nosso dia, a gente consegue acompanhar, né? Tipo, tomei café da manhã, um pico de insulina, aí vai baixando antes de almoço. Almocei, um pico maior de insulina. Aí passo a tarde, não comi nada, aí cai de novo. Aí chega a noite, jantei, aumenta de novo e vai caindo, né? Por conta desse feedback negativo e da ação da própria insulina. Então a gente tem metade da resposta máxima, a gente obtém a cerca de 150 miligramas de glicose por decilitro, ou seja, por 100 ml de sangue. Abaixo de 50 eu não tenho secreção nenhuma, porque aqui já é hipoglicemia. O normal, lembra, se você vai fazer exame de sangue para ver a sua glicose, é por volta de 80 a 100, né? Acima de 100 já é para você ter secreção de insulina. Se você está tendo acima de 100 em jejum, é porque você está já com um indício de problema relacionado a essa homeostasia aí da glicose. E assim, o máximo de secreção a gente vai obter com 300 miligramas, que é tipo assim, comi uma bomba de glicose. E aí vou ter uma super secreção de insulina também para responder a isso. Então a insulina, ela é um hormônio anabólico e hipoglicemiante. Por quê? Porque ela estimula a síntese de macromoléculas e ela diminui a glicemia sanguínea. Por que ela faz isso? Porque, por exemplo, aqui no tecido adiposo, ela vai agir muito nesses 3 tecidos, que a gente fala que são os tecidos responsivos à insulina. Músculo esquelético e tecido adiposo, além do fígado. Então, no tecido adiposo, ela estimula a captação de glicose, a gente vai ver como depois. E aí, essa glicose vai virar, na verdade, gordura. Aqui ela vai ser esterificada em triglicerídeos. Ela, ao mesmo tempo que está aqui pontilhadinho, é que é inibida. Ela inibe a quebra, a lipólise da gordura. Então, ela acumula mais gordura. Ao mesmo tempo, ela vai estimular no músculo esquelético a mesma coisa, a captação de glicose. Porém, lá no músculo a gente não tem síntese de gordura, a gente vai ter síntese, sabe de quê? De proteína. Então, ela vai estimular a produção de massa magra, de proteínas. Ao mesmo tempo, ela inibe a proteólise. Então, a gente tem menos aminoácidos sendo liberados a partir do músculo. E lá no fígado, ela vai estimular a glicose a virar glicogênio, a sintetizar o glicogênio. Então, no tecido adiposo, ela estimula a síntese de gordura, no fígado de glicogênio e no músculo de proteínas. E como a glicose está sendo jogada para esses tecidos, né, imagine a massa em relação ao nosso corpo de tecido adiposo e muscular é muito grande. Então, isso dá uma queda na nossa glicemia. Então, por isso ela é chamada de hipoglicemiante. Como que a insulina vai estimular, então, fazer a estimulação nas células que ela atua, né? Na verdade, aqui eu dei exemplo de 3 células, né, que seriam os adipócitos, hepatócitos, que é do fígado, e miócitos, que é do músculo, mas ela atua praticamente em todas as células do nosso corpo. E ela como um hormônio proteico, ela não entra na célula, mas ela se liga a um receptor próprio para ela, que é o receptor de insulina. Esse receptor, ele mesmo é uma enzima. Então, quando ela se liga, esse receptor se autofosforila e se autofosforilando, ele é capaz de fosforilar, lembra que isso é uma modificação covalente, fosforilar outras proteínas. Lembra que isso vai disparar a cascata de sinalização. Disparando cascata de sinalização, ela gera segundos mensageiros. Lembre que segundos mensageiros, o que eles fazem? Amplificam o sinal. Esses segundos mensageiros vão fazer várias coisas, né? E aí vai depender de célula a célula. Mas ele vai estimular fatores de transcrição a gerarem algumas proteínas e ele vai modificar enzimas. Lembra aquela modificação covalente de enzimas que a gente viu? Ele faz. E isso gera mudanças no metabolismo. Mas uma das ações mais importantes dela é que lá nos adipócitos e nos miócitos, ou seja, no tecido adiposo e músculo esquelético, ela vai estimular a captação da glicose
através da atividade de transporte de um transportador chamado GLUT4. E aí a gente vai ver como que isso se dá. Então, a gente viu que a insulina não entra na célula, mas sabe quem não entra na célula também? A glicose não entra na célula, porque ela é uma molécula polar grande, ela é hidrofílica, então ela é insolúvel na membrana plasmática. A gente já falou um pouco disso lá na aula do sistema digestório, digestão-absorção. E aí a gente vai ter que ter um transportador para elas, né? Lembra que a bicamada de fosfolipídios, a gente vai ter transportadores, que são chamados de proteínas transportadoras de glicose, ou família de glúteos, porque são vários. E aí o glúteo, o que ele faz? Ele pega a glicose de um lado, a glicose se acopla nele e ele passa a glicose para o outro lado, e aí a glicose pode adentrar na célula. Algumas células vão ter permanentemente o glúten já ali na membrana. Então, os neurônios, a placenta, enfim, né, vão ter o GLUT2 ali. Já as células beta também tem um outro glúteo que fica sempre ali. Agora, os adipócitos e os miócitos não. Eles não têm esse glúteo sempre ali. O GLUT4, ele fica dentro, em vesículas, dentro da célula, tá vendo? E aí, ou seja, ele não tá aqui na membrana, então a glicose, ela não entra assim, a bel prazer, né? Então, o que que acontece? Quando a insulina tá presente, ela se liga no receptor de insulina, e isso dispara uma cascata de sinalização que faz com que essas vesículas contendo o GLUT4 vão para a membrana, e aí elas se acoplam ali, e aí sim permitem que a glicose entre. Então, a glicose só entra nessas células com a presença de insulina. Então, por isso a gente fala que o tecido adiposo e o músculo esquelético são dependentes, tecidos dependentes de insulina. Não é o único jeito, a gente já sabe hoje que o músculo esquelético, ao fazer atividade física, ao ser estimulado com atividade física, ele capta a glicose, independentemente da insulina, mas o principal estímulo é a insulina, que vai fazer o GLUT4 ir para a membrana. A gente falou do hormônio que é hipoglicemiante, né, que na verdade é o hormônio da abundância, a insulina, mas a gente tem todos aqueles hormônios que vão agir quando a gente está na escassez. E quando a gente está na escassez, o que acontece? A glicemia cai. Então observem aqui, né, que aqui a gente está, digamos assim, no normal. Por exemplo, uma pessoa sadia, passou a noite em jejum, quando ela está de manhã, ela está por aqui, né, 90 miligramas por decilitro. Aqui a insulina dela já está sendo pouco liberada. Mas vamos supor que essa pessoa acordou atrasada para a aula e daí ela não toma café da manhã. E aí o que acontece? O corpo dela vai liberando, fazendo quebra de glicogênio, porém, por que ele vai fazer isso? Porque a glicemia começa a cair, porque ela começa a utilizar energia, mas não teve suprimento, né? E aí, ó, quando chega aqui por volta de 70, já começa a produção e secreção de adrenalina e glucagon e catecolaminas, né? Então lembra da escadinha, primeiro o glucagon, depois catecolaminas. Por isso que aqui a escadinha tem a ver com isso também. Se por acaso, sei lá, essa pessoa correu, fez exercício físico, né, e não conseguiu compensar isso, esses hormônios não conseguiram resolver, baixou mais um pouco, aqui em 70 já começa a ter produção do hormônio do crescimento. E se chegou em 60, começa a ter a produção de cortisol. Para quê? Né? São 4 hormônios que a gente vai ver que vão agir para tentar resolver esse problema. E por que problema? Porque se chegar aqui nos 50 miligramas de glicose por 100 ml de sangue, a gente já começa os sintomas que a gente chama de adrenérgicos, mediados pelo sistema nervoso simpático, ansiedade, palpitação, tremor, sudorese. Por que eles são importantes? Porque eles avisam pra gente que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Esse é o estalo da parte comportamental, que é tipo assim, quando você se dá conta que você está se sentindo mal, você precisa comer. Mas se cair
Até 50, a pessoa já pode ter neuroglicopenia, que é a falta de glicose para os neurônios. E aí a pessoa vai ter dor de cabeça, quando a gente tem aquela dor de cabeça de fome, confusão, fala arrastada, convulsões, morte e coma, né? Se começar a cair muito, começa a ser incompatível com a vida. Por isso que eu falei para vocês que a hiperglicemia, né, a abundância, né, muita insulina, muita glicemia é perigoso, mas mais perigoso pontualmente é a hipoglicemia. Por isso a gente tem tantos hormônios. Então aqui a gente vai ver, ó, que a glicogenólise é muito estimulada pela adrenalina e pelo glucagon. E o glucagon e o cortisol vão estimular a gliconeogênese. Então a quebra de glicogênio pela adrenalina e pelo glucagon, e a síntese de glicose a partir de coisas que não são carboidratos pelo cortisol e pelo glucagon. Então, todos esses três tecidos que a gente viu, né, que é o tecido adiposo, o fígado e o músculo, vão atuar juntos para poder resolver essa questão, digamos assim. E como que eles vão resolver essa questão? Eles vão resolver essa questão primeiro que a primeira coisa que vai ser usada vai ser a quebra do glicogênio lá no fígado. Esse glicogênio vira glicose e é jogado, né, para o sangue para ser usado principalmente lá no cérebro. Depois, os lipídios do tecido adiposo começam a ser quebrados. Então, o ácido graxo é usado para a produção de energia via beta-oxidação e produz os corpos cetônicos. E o glicerol pode participar da gliconeogênese, também, que é feita lá no fígado. Por fim, o músculo ele vai utilizar o glicogênio dele. Ao utilizar, ele não libera glicose, mas ele libera o lactato. E o piruvato, que veio da quebra dessa glicose do glicogênio no músculo, pode ser usado também na gliconeogênese. Vai para a circulação e lá no fígado, o fígado é o local onde ocorre a gliconeogênese. Tem gliconeogênese também no rim, mas nesses casos aqui a gente está falando do fígado, tá? E por fim, ele também faz proteólise, então os aminoácidos que ele gera também vão para a gliconeogênese. E aí, tudo isso, né, a gente tem a quebra, a gliconeogênese e a glicogenólise para produzir glicose para o cérebro. Se esse jejum permanecer muito longo, assim, longo de dias, né, lembre-se que humanos podem sobreviver cerca até de um mês sem comer, não sem beber água, mas sem comer, numa situação extrema assim, o cérebro começa a usar esses corpos cetônicos, que são substâncias que vêm lá da quebra do ácido graxo para gerar energia, né, que resulta nos corpos cetônicos, e aí o cérebro e outros tecidos podem usar essa substância. Então, se a gente acompanhar aqui em 24 horas de jejum, a gente vê a mudança desses parâmetros bioquímicos. Então, a insulina, ela vai cair. Por que ela vai cair? Né? Porque a glicemia está caindo. Enquanto que a insulina cai, o glucagon aumenta, né? Porque eles são antagônicos. Os ácidos graxos vão subir muito, porque eles vão passar a ser a principal fonte de energia para a maior parte dos tecidos. Eles vêm da quebra lá da gordura que está armazenada no tecido adiposo. A glicose, ela tem uma certa queda, né? A glicemia sanguínea vai cair. O glicogênio hepático vai se depletar, né? Ele vai acabar totalmente. E os corpos cetônicos, que são provenientes do catabolismo dos ácidos graxos, vão lá em cima. Lembra que a gente viu no início da aula que as crianças entravam em coma diabético? Essas substâncias, né, o uso do excesso de gordura, cria um ambiente ácido no corpo, cria uma acidose diabética. E isso, se essa situação vai permanecer durante muito tempo, porque assim, o que acontece no diabetes é que por mais que a pessoa esteja comendo, como ela não produz insulina, isso simula um jejum. O corpo funciona como se fosse um jejum. E aí começa a utilizar a gordura para produzir energia. E o excesso desses corpos cetônicos pode gerar coma, né, acidose no extremo. O corpo não consegue lidar com o excesso de ácido e aí a pessoa entra em coma mesmo e pode morrer, né, por conta disso. Então o glucagon ele vai agir basicamente no fígado e no tecido adiposo, não no músculo. Ele vai estimular a glicogenólise, então ele estimula as enzimas que fazem a quebra do glicogênio em glicose, e ao mesmo tempo ele inibe
a síntese do glicogênio. Então perceba que é exatamente o oposto do que a insulina faz. Ao mesmo tempo, ele vai estimular a gliconeogênese a partir, né, do substrato que está vindo, como a gente viu, do tecido adiposo e do músculo, que são aminoácidos, gliceróis, e os próprios corpos cetônicos, às vezes. E, ao mesmo tempo, ele vai estimular a lipólise, né? Então, ele vai estimular o aumento da glicose plasmática, o aumento dos ácidos graxos livres, o aumento dos cetoácidos, o aumento do glicerol e a diminuição dos aminoácidos, porque os aminoácidos estão sendo captados para a gliconeogênese. Então, uma coisa que é sempre relevante é a relação insulina-glucagon, porque quando a insulina está alta, o glucagon está baixo. Quando o glucagon está alto, a insulina está baixa. A gente consegue aquilo que eu falei para vocês, né, aquele gráfico que eu tenho, né, eu tenho um café da manhã, tenho um pico de glicemia, um pico de insulina, meu glucagon diminui. É a mesma coisa, né, eu tenho um pico depois do almoço de insulina, porque a minha glicose aumentou, o meu glucagon está baixo. Mas à medida que a minha glicemia vai caindo e a insulina, o meu glucagon vai aumentando. Então tem uma alternância, né? Porque exatamente são fluxos antagônicos. Então, as ações antagônicas é essa, né? A insulina vai estimular a oxidação da glicose, a síntese de glicogênio, a síntese de gorduras e a síntese de proteínas. O glucagon vai estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, a gliconeogênese e a cetogênese, que é a síntese de corpos cetônicos. Bom, depois do glucagon, que é produzido pelas células alfa do pâncreas, a gente vai ter a medula adrenal, que na verdade assim, é o centro da glândula adrenal, porque a glândula suprarrenal, que está mostrando, né, ela fica em cima do rim, são duas, né, são dois rins, duas suprarrenais. E no centro dela ela vai ter um tecido que na verdade era um gânglio do sistema nervoso simpático, que virou, na verdade, uma glândula endócrina, né? Então, por isso que a adrenalina e a noradrenalina, que é o que ele produz, são também neurotransmissores, mas nesse caso, como cai na corrente sanguínea, são hormônios, né, neurohormônios. E lá existem as células cromafins, que são células parecidas com neurônios, que a origem é essa, né, vão sintetizar e secretar essas catecolaminas. E isso faz parte do sistema simpático adrenal e responde a efeitos agudos do estresse. A hipoglicemia é um evento de estresse, né, e ela também vai estimular a parte metabólica. Então, as catecolaminas, elas também participam dessa mobilização dos estoques de energia, né? Elas vão estimular principalmente a lipólise, lembrando que elas vão atuar junto com o glucagon enquanto a insulina está inibida, né? Então, elas estimulam a quebra da gordura no tecido adiposo, ao mesmo tempo estimulam o uso do glicogênio lá no músculo. Lembrando que essas duas ações vão estimular, né, a neoglicogênese por conta de fornecer substrato, que é o lactato, e o glicerol, que vem aqui da quebra dos ácidos graxos. Então, ela vai aumentar a glicogenólise, a gliconeogênese e a lipólise, também participando. E aí, a gente tem que lembrar que ela faz parte daquela reação de luta ou fuga, porque na reação de luta ou fuga, estimulado pelo sistema nervoso simpático, lembra que se eu for correr ou se eu for lutar, eu preciso de energia. Então essa é uma ação que acontece naquele momento também para fornecer energia para uma possível luta ou fuga, enfim, né? Mas isso aqui também acontece em episódios de hipoglicemia. Por fim, a terceira defesa do organismo contra a hipoglicemia é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele vai diminuir a captação da glicose e aumentar a lipólise, então ele diminui a adiposidade. Ao mesmo tempo, no músculo, ele diminui a captação de glicose, ele aumenta a síntese proteica e a captação de aminoácidos, aumenta a massa magra. Então essa ação aqui específica não é uma ação, é uma ação relacionada ao crescimento, né? Não é tão importante assim para manutenção da glicemia, né? Mas no fígado, ele vai estimular, ele vai ser muito importante para estimular a gliconeogênese, e aí a ação dele nesse papel aqui
em relação à hipoglicemia. Lembra que na aula de crescimento a gente viu que a baixa quantidade de ácidos graxos e de glicose, o jejum, é um estimulador do hormônio do crescimento. E isso aqui responde também a uma das últimas perguntas dessa aula, né? Que é por que as pessoas usam o GH como hormônio para rejuvenescimento, né? Porque, na verdade, com a idade, a gente tende a perder massa magra e ganhar tecido adiposo. Então, no fundo, esse hormônio estimula a perda do tecido adiposo e o ganho de massa magra, que é o que todo mundo quer. Só um adendo, lembrando que o hormônio do crescimento, ele estimula o crescimento, mas ele depende de outros hormônios. Lá na aula de crescimento, a gente falou da tireoide, que atua junto com ele, mas quem vai atuar junto com ele também é a insulina. Então, por exemplo, em animais que foram pancreatectomizados e hipofisectomizados, ou seja, a gente retirou o pâncreas da hipófise, esses animais param de crescer, ó. Então, com 50 dias de vida, né, se você faz essa cirurgia, eles param de crescer. Até então, eles vinham crescendo super bem. Daí, eu trato eles durante uns 50 dias, perto de 50 dias, com hormônio do crescimento, ó. Não cresceram quase nada, não era para crescer? Aí depois eu paro e começo a tratar diariamente pelo mesmo período, ou um período menor, com insulina. Também não vejo muito crescimento. E aí, no final, eu trato com os dois juntos. E olha só o crescimento retornando ao normal. Então, só para mostrar que a insulina, lembra que ela é um anabólico geral, ela é importante para o crescimento. Por fim, o cortisol, que é um hormônio que também vai atuar no metabolismo. Na verdade, ele vem antes até do GH, ele está no terceiro lugar, né? Ele vai ter um estímulo com o aumento da gliconeogênese, ele estimula a gliconeogênese também, e ele estimula a diminuição do uso da glicose, e ele diminui a sensibilidade à insulina, né? Ao mesmo tempo, ele aumenta a degradação e a diminuição da síntese das proteínas, ou seja, basicamente ele é catabólico, né? E ele aumenta também a lipólise. Então, a gente percebe que ele também participa desse processo. E a gente consegue ver como ele é importante quando a gente vê o que acontece na deficiência ou no excesso de cortisol. Na deficiência de cortisol, a gente tem diminuição da glicemia no jejum, enquanto com o excesso de cortisol, a gente vai ver aumento da glicemia e resistência à insulina. O que é resistência à insulina, gente? Você tem insulina, mas a insulina não faz efeito porque a via de sinalização dela nas células está com algum problema, né? Então é como se você tem um hormônio, mas o hormônio não está funcionando. Na deficiência de cortisol, você diminui a degradação de proteínas, diminui a glicemia do jejum e a neoglicogênese. E aí a pessoa também acaba perdendo peso. Com excesso de cortisol, você tem perda da massa magra, um balanço nitrogenado negativo, mas ao mesmo tempo você aumenta a massa gorda, né, os lipídios. E daí você tem uma redistribuição da gordura corporal e o aumento dos lipídios no sangue, daquelas lipoproteínas, né? É uma obesidade mais abdominal. A doença que está ligada com isso é chamada de síndrome de Cushing, uma das doenças, né, que ela ocorre por um excesso de cortisol. E aí a gente percebe que as pessoas que têm essa doença, elas vão ter algumas características bem clássicas, né? Como ela tem perda de massa magra, ela vai ter fraqueza muscular e as pernas finas. Ao mesmo tempo, ela vai ter adiposidade abdominal. Isso é relevante, gente, porque assim, nem toda gordura é igual. A gordura que fica embaixo da nossa pele, né? Ela é bem diferente da gordura que está junto das nossas vísceras. Por quê? Porque elas sintetizam substâncias diferentes. Então, por isso que os médicos, um dos parâmetros que eles avaliam para doenças metabólicas e cardiovasculares é o diâmetro da barriga, né? Esse é um parâmetro. Então, essas pessoas têm alteração metabólica e têm a barriga bastante proeminente. A pele fica muito fina e cheia de estrias abdominais. As mulheres podem parar de menstruar, ter amenorreia, podem ter hipertrofia cardíaca e elas vão ter uma característica bastante interessante, que é isso aqui, ó. Elas vão ter a cara no formato de lua cheia. Então, ficam com a bochecha vermelha, aqui mostrando as estrias, né, e a barriga proeminente. Então, assim, aquela pessoa que tem as pernas bem magrinhas, um barrigão,
a cara em formato de lua. Não que todo mundo que tem essas características tenha síndrome de Cushing, gente, mas as pessoas que têm síndrome de Cushing acabam com essas características. E aí agora a gente vai ver como que está o eixo HPA, que é hipotálamo, pituitária e adrenal, em um paciente com a doença de Cushing, que lembra que o cortisol é produzido pela glândula adrenal. Então a gente já vai ver e já volta. Bom, então eu dei uma sumidinha, né? Reapareci agora aqui no Open Board para a gente ver como que fica o eixo HPA com a doença de Cushing. Então, só para lembrar o que é o eixo HPA, né? A gente tem então aqui no diencéfalo hipotálamo e hipófise. Hipófise que eu vou chamar de pituitária. Pode ser adeno-hipófise ou pituitária, fica mais fácil por pituitária porque a gente lembra do HPA. E as duas glândulas adrenais, que é a glândula periférica que a gente diz, né? Então, são duas glândulas adrenais ou suprarrenais que ficam em cima do rim. Essas duas aqui, elas são muito próximas, né, e são conectadas, ficam lá no diencéfalo e são conectadas pelo sistema porta hipotálamo hipofisário, que são duas redes de vasos interconectados. Então, o sangue que sai do hipotálamo vai direto para a pituitária, e a pituitária depois joga isso na circulação geral e aí vai agir nos órgãos endócrinos terciários ou periféricos, né, que seriam a glândula adrenal, a tireoide, o fígado, enfim, todos que são regulados. Se a gente fosse pensar nesse eixo, digamos, normal, funcionando normalmente, a primeira coisa é ter um estímulo, né, para a secreção do cortisol. Aí você vai falar, professora, qual é o estímulo? Para aumentar a secreção, no geral vai ter a ver com estímulos estressores, porque o cortisol é o hormônio do estresse. É chamado de hormônio do estresse porque ele é um dos principais hormônios responsáveis pela resposta ao estresse. Mas ele tem uma secreção que a gente chama de tônica, né, que é circadiana, que acontece todos os dias, tem um pico antes da gente acordar pela manhã. Então, digamos que todo dia já tem esse estímulo vai fazer com que seja liberado CRH do hipotálamo. Esse hormônio trófico, então, vai estimular o ACTH, que é o da hipófise, e o ACTH, por sua vez, que é o outro hormônio trófico, cai na circulação sanguínea e vai, então, estimular o cortisol. O cortisol. Daí a gente tem que lembrar que existem os feedbacks, né? Então a gente tem o feedback de alça curta, alça curta por quê? Ó, como eles estão bem juntinhos aqui no diencéfalo, então a CTH vai inibir o CRH. Ao mesmo tempo, o cortisol vai ter uma alça longa que vai inibir tanto o CRH quanto a CTH. Observe que o cortisol em si não tem nada que o iniba diretamente, mas quando ele faz, né, quando ele retorna e faz isso, inibe o ACTH e o CRH, ele está tirando o que aumenta a secreção dele, então a secreção dele também cai, né? Então, se a gente pensar, né, que a doença de Cushing, ela é um hipercortisolismo, o cortisol, a gente imagina que o cortisol vai estar alto. O cortisol pode estar alto por diversas razões. O problema pode estar nas adrenais, e aí a gente fala que é uma doença endócrina primária. Pode estar na pituitária, a gente fala que é secundária. Ou pode estar na terciária. Para você poder ver como o eixo está, você tem que saber onde está o problema. Então, se eu te falar num caso clínico que esse paciente está com um tumor na pituitária que secreta CTH, isso está me dizendo que o ACTH está alto. E porque o ACTH está alto, meu cortisol também está alto, né? Então é um lembre que isso aqui é um hipercortisolismo. Hipercortisolismo.
cortisolismo. E porque o cortisol está alto, a gente vai ter todos aqueles sintomas que a gente estava vendo até agora há pouco, né? E aí, o cortisol está alto, e por que o ACTH também está alto, né? Exatamente porque essa alça longa aqui não está acontecendo aqui para a hipófise. Por quê? Porque um tumor é um crescimento de células desordenado. As células não estão respondendo, elas não estão normais. Então, ela está produzindo muito independente do que está acontecendo. Então, ela meio que isso aqui não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, está alto a CTH. O hipotálamo está ok. O hipotálamo está sem problema. Então, o meu CRH, ou o CRH desse paciente, vai estar como? Vai estar baixo. Então, se a pessoa que começou com essa síndrome de Cushing por causa secundária fosse no médico e fizesse dosagens, ela veria, né, se fosse possível isso. Na verdade, a gente não consegue dosar o CRH, porque como ele fica só aqui nessa região, né, ele cai, a concentração é muito baixa, então, no geral, não se mede o hormônio do hipotálamo. Mas assim, a gente veria alto cortisol e alta CTH. Mas existem outras causas, inclusive existem causas externas. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de glicocorticoides, né? O cortisol é um glicocorticoide. Na verdade, praticamente qualquer anti-inflamatório, que é um papel dele, fisiológico, o cortisol é um anti-inflamatório, vai ter uma ação similar ao do cortisol. As moléculas que a gente usa como anti-inflamatórios, né, fármacos anti-inflamatórios, muitas delas são inspiradas na estrutura do cortisol, mas muitas delas têm até uma ação, digamos, muito mais potente que a do cortisol. Então, uma pessoa que estiver fazendo um tratamento com uma alta dose de anti-inflamatório durante muito tempo, pode observar que, sei lá, por uma dor de garganta, alguma coisa assim, os médicos passam no máximo de uma semana. Porque se passar de uma semana, o que acontece? Eu tenho um fármaco, um anti-inflamatório, que está alto e que ele é similar ao cortisol. Então, ele produz esse hipercortisolismo, né, esse quadro. Mas o meu eixo, tipo, isso aqui tá tudo ok. Então, é como se o corpo tivesse muito cortisol. Mas o cortisol mesmo do corpo tá baixo, porque o cortisol que ele tá vendo vem de outro lugar. E esse cortisol aqui, ele que vai fazer o feedback negativo, né, esse fármaco que vai fazer o feedback negativo e diminuir o ACTH, e diminuir também o cortisol, né, o da glândula adrenal, né. O CRH, a mesma coisa, também tá baixo. Porque esses anti-inflamatórios estão fazendo esse papel, né. E aí, tá todo mundo baixo. E uma coisa interessante é, quando isso acontece, esse hipercortisolismo, na verdade, o médico, para poder tirar esse anti-inflamatório, ele tem que fazer um processo de desmame, ou uma retirada gradual, para que a glândula volte aos poucos a responder ao ACTH e ao CRH, porque a glândula adrenal, nesse caso aqui, ela está atrofiada. Ela se atrofia. Então, não pode tirar isso de uma vez, né? E se você olhasse aí nesse caso, por exemplo, naquele exemplo, né, do tumor da pituitária, a CTH e cortisol altos. Aqui, a CTH e cortisol baixos, né? Então, por isso que o eixo, a forma como o eixo vai estar, vai depender de onde é o problema. Ok? Beleza? Então, vamos continuar. Bom, a doença, na verdade, mais conhecida e famosa de distúrbios endócrinos relacionados à homeostase glicêmica ou energética é o diabetes mellitus, né? Existem vários tipos, na verdade, de diabetes mellitus, mas o que está mais prevalente hoje, que corresponde a 90% dos casos, é a diabetes mellitus do tipo 2. Só fazendo, a gente já falou disso, mas diabetes tem a ver com excesso de produção de urina e o mellitus tem a ver com o fato dessa urina ficar doce, né, por acabar eliminando o açúcar na urina. O diabetes mellitus tipo 2, as pessoas também têm essa característica que a gente acabou de comentar
na doença de Cushing, né? Que é a obesidade abdominal. Porque isso gera fatores pró-inflamatórios que geram um negócio que a gente chama de resistência à insulina. Na verdade, essas pessoas, às vezes, elas têm até hiperinsulinemia, ou seja, um excesso de insulina, mas como a insulina não consegue fazer efeito, elas vão ter hiperglicemia, porque a glicose acaba não entrando nas células que tem que entrar, né, estimuladas pela insulina. Então, existe uma diminuição da sensibilidade tissular. E aí isso acaba gerando um aumento de secreção de insulina. Qual o grande problema? Que a longo prazo, se isso não for revertido, as células beta que produzem insulina, elas são tão exigidas que elas entram em falência, né? Porque como a insulina não está fazendo efeito, não tem aquele feedback negativo, né? Porque você vai ter mais e mais secreção de insulina porque a glicemia não cai. E daí o pâncreas vai produzir muita insulina, só que numa hora ele entra em falência e aí essas células podem morrer e aí esses indivíduos podem efetivamente ter diabetes tipo 1, que é um diabetes mais severo, que é o diabetes que é dependente de insulina, porque esse aqui, às vezes a pessoa não é dependente de insulina, né? E existem medicamentos como a metformina, que é usada, porém mudanças no estilo de vida ajudam muito no processo. Então tem pessoas que conseguem reverter completamente só fazendo exercício físico e emagrecendo. Lembra até que o exercício físico, ele estimula a entrada de glicose na célula independente da presença de insulina, né? E esse aqui é o diabetes mellitus tipo 1, que é mais raro, é uma doença autoimune, no geral de herança genética. O diabetes 2 também tem herança genética, mas enfim. É difícil saber, porque cada pessoa vai ter um histórico, não tem como evitar essa doença. Mas é aquela que a gente viu no início da aula, né? Que a pessoa vai emagrecendo, porque a diabetes simula o estado de jejum. E o que acontece é que, por algum motivo, o sistema imune não reconhece mais as células beta e literalmente destrói essas células. Ao destruir essas células, você não tem células que produzem insulina, você não tem mais insulina. E aí você vai ficar com uma hiperglicemia bem grande e com uma hipoinsulinemia. Percebam que é diferente do diabetes mellitus tipo 2, né? Então a pessoa vai ter muita sede, muita fome e vai continuar emagrecendo. E como a gente viu, se ela não for tratada, essa pessoa pode entrar em coma e vir a falecer, né? Então, o médico quer fazer um teste para ver a sua tolerância à glicose, que a gente chama, né? Para ver qual é a sua resposta à glicose. Você vai no laboratório, você toma um copo cheio de água e açúcar. Depois de um tempo, menos de uma hora, uma pessoa normal, ela tem uma certa elevação e aquilo volta, a glicemia volta ao normal. A pessoa diabética, ela já começa acima, né? E aí depois que ela toma, isso ainda demora para baixar quando baixa, né? Então é bastante diferente, né? A glicemia, ela sempre está aumentada. Então, se a gente comparar aqui os parâmetros sanguíneos com uma pessoa que está no famoso coma diabético, que é aquele coma que eu falei que as crianças estavam no início da aula, olha a diferença, né? Uma criança normal com 100 mg por decilitro de glicose no sangue. Essas crianças vão estar acima de 400. A produção de cetoácidos, 1 miliequivalente numa pessoa normal está em 30, ou seja, está em cetoacidose, né? Muda também os cátions, a quantidade de bicarbonato. Por que o bicarbonato está baixo aqui? Para tentar compensar esse excesso de ácido, né? Lembra que o bicarbonato neutraliza, o bicarbonato como base neutraliza o ácido, né? Cloreto está mudando, o pH está bastante baixo, né? Tá vendo? Está ácido. E o colesterol também está muito aumentado, porque o metabolismo na gordura todo muda, passa a ser a principal fonte de energia do corpo, né? Então, essa aqui é a mudança que tem um paciente que está em coma diabético. Então, tudo muda no diabetes mellitus, né? Diminui a captação de glicose, isso deixa mais glicose disponível, mas a loucura que eu acho maior do diabetes é o seguinte: o fígado, como não tem inibição da quebra do glicogênio pela insulina, você tem aumento de glicogenólise e você tem estímulo de gliconeogênese. Porque, na verdade, tá com excesso de glicose, mas o corpo entende que está faltando.
o fígado entende, né? Então, assim, aí o fígado produz mais glicose, por isso que a glicemia sobe tanto, né? Ao mesmo tempo, o uso dessa glicose diminui e aí isso acaba culminando lá no rim, porque como a glicose, lembra que no início eu falei, né, que as pessoas passavam muita fome, comia hoje, não sabia quando ia comer, isso foi até o século XIX, basicamente, né, para a maior parte da humanidade. Então, o rim, evolutivamente, as pessoas que reabsorviam toda a glicose que ia para a urina tinham uma vantagem evolutiva. Então, esse é um mecanismo que a gente tem. A gente não perde glicose na urina. Só que nesse caso, é tanta glicose que aí acontece de perder na urina, e aí a pessoa tem muita sede, porque isso mexe com o equilíbrio osmótico e ao mesmo tempo elimina muito urina também, né? Por isso que o diabetes tem a ver com essa poliúria, né? Ao mesmo tempo também tem polidipsia. E a longo prazo, não sendo tratada ou sendo mal controlada essa glicemia, isso culmina com doença renal. As pessoas perdem a funcionalidade do rim por conta disso. A diabetes é uma doença bem ingrata por causa disso, porque ela vai, mesmo que você trate, se você não for muito criterioso, ela vai afetando aos poucos vários tecidos. Os lipídios têm diminuição da captação de glicose, e aí tem um aumento do uso da gordura, já que não está conseguindo usar a glicose, né? É como se estivesse em jejum. E isso também diminui a síntese de ácido graxo e triacilglicerol, ou seja, isso só quebra e ao quebrar você gera cetoácidos, e por isso que no extremo você pode acabar com cetoacidose diabética. E por fim, as proteínas, você vai aumentar a proteólise, você vai ter perda de massa magra, diminuição de síntese proteica, o fluxo de aminoácidos dessa quebra vai para o fígado para gliconeogênese, ou seja, você está gerando mais glicose. Por isso que a pessoa com diabetes mellitus tipo 1 emagrece tanto, ela perde massa magra e perde gordura, mesmo que ela esteja comendo muito, né? Então, fica tudo bagunçado realmente. Bom, essa é a aula então sobre homeostase energética regulada pelos hormônios. Na verdade, esse assunto daria para estender bastante, então é só uma visão rápida sobre tudo. Se cuidem, se você tem parente com diabetes, ou se você acha que está, né, perigando. Eu tenho um amigo bem novo que descobriu que estava com diabetes tipo 2 bem assim, avançada, então ele mudou o estilo de vida e praticamente agora a glicemia dele já está normal. Então, gente, tem tratamento, se cuidem, porque assim, o diabetes é uma das principais causas de morte no mundo hoje, está aumentando nos países mais pobres por conta do estilo de vida. Eu vou ver se eu gravo uma aula só sobre isso, porque nessa aula aqui a gente ficou muito nos aspectos fisiológicos, mas tem uma parte muito importante dos aspectos mesmo funcionais do diabetes, né, ou sociais. Eu acho isso muito interessante, ainda vou gravar essa aula. Um abraço e a gente se vê. E se você gostou, segue o canal e curta esse vídeo ou deixe um recadinho pra mim. Um beijo, até mais.